Olá, aqui é Paulo Adair, mais uma vez para mais um bate-papo aqui no Papo Net, dessa vez recebendo aqui com muita satisfação a Nayara Correia, fundadora e CEO da Lemon Co, Estratégia e Aceleração de Negócios, e do Be the Talent, método desenvolvido pela mesma, ajusta a propósito a carreira com ações empreendedoras. É head da Growth da Maturi, o Maturi, né? Startup de trabalho e desenvolvimento para pessoas acima de 50 anos no Brasil. Especialista em modelagem estratégica de negócios e em formatos diversos, franquias, projetos autônomos, startups, em projetos diversos de canais de vendas, internet, integração e fusão de empresas, projetos de comunicação, marketing e gestão. Dá para ver que ela é multidisciplinar, que ela atua em várias áreas, né? E uma coisa que a gente falou aqui antes de entrar na gravação, aqui no bate-papo, foi algo muito interessante relacionado com o grande assunto desse momento para aqueles que estão trabalhando em casa, o home office, né? E principalmente a gente fazer esse posicionamento de agora, durante essa pandemia, para sobreviver a isso e continuar. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, Nayara, sobre essa visão aí, sobre essas questões envolvendo o home office e o posicionamento mesmo de carreira. Legal. Paulo, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você. Esse é um tema que, desde o início da Covid, eu tenho trazido em alguns programas e lives e, enfim, todas essas coisas online, né, que ficaram mais fortes, né, na verdade. Eu estava comentando com você que eu faço home office há mais de 8 anos e realmente existem algumas dicas e aprendizados que podem colaborar muito, né? Eu lembro que no início da Covid, a gente teve um momento mesmo da crise em movimento, que hoje, passando mais de 40 dias, a gente consegue observar, né? A gente teve um momento negação, depois a gente teve um momento paralisação, onde as pessoas não sabiam o que fazer, né? A gente teve um momento da aceitação, ok, vamos ter que ficar em casa, e agora, então, eu tenho que começar a me preparar, até vir para o movimento realmente de entender que você poderia continuar seu processo de comunicação, trabalho e vida de maneira no office, né? No home, né? E aí isso foi muito bom, porque de certa forma eu vejo como positivo, porque já era um comportamento que acontecia com várias empresas que eram entendidas, por exemplo, como alternativas, né? Empresas que não precisam do funcionário dentro das 8 horas de trabalho naquele espaço físico eram alternativas, né? E acho que esse paradigma agora ele veio, ele está sendo quebrado, né? Agora, qual que é a implicação disso tudo? É que a nossa rotina mudou, efetivamente mudou, né? Então, a gente precisa sentir que a gente deve mudar essa rotina, né? Que a gente deve reconstruir essa rotina. Então, você tem que olhar para questões como, por exemplo, a minha internet tem uma boa conexão, o horário dentro de casa, né? Se é estável, né? Se está sempre... Se é estável, dependendo do que eu vou fazer, é super importante, por exemplo, igual a gente está fazendo aqui agora uma entrevista online, né? Olhar e fazer combinados com os horários da casa, por exemplo, se você tem crianças em casa, provavelmente você pode ter aquela surpresa da criança passando perto, você pode ter outros barulhos ou interrupções, então dependendo também do que você vai fazer, você vai ter que olhar para isso. A questão do foco, a gente dispersa muito, né, no trabalho home office, porque se você não planeja o seu dia ali de alguma maneira que seja bom para você também, que não seja tão desgastante, né, você pode perder o foco. E todos esses recursos, né, que a gente passa a perceber mais
nesse processo. Então, eu separei 7 dicas principais, né, que eu trago como corpo principal que legal, que legal. dessa jornada para a gente falar. A primeira dela é exatamente a de estabelecer rotina, né? Então, muitas pessoas no início tinham dificuldade porque não sabiam por onde começar. E eu sempre falei o seguinte: tem que começar pelo que você sempre fez. O que você faz quando você acorda e vai sair para a rua para trabalhar? Né? Você não toma banho, você não troca de roupa, você não toma um café da manhã com a sua família ou sozinho, né? Então, manter alguns horários é fundamental. A outra questão eu fazia esporte de manhã ou à noite. Você vai ter que encaixar o melhor horário para você. Por exemplo, eu fazia esporte de manhã, agora eu faço esporte à noite, porque eu mudei, eu tive que revisitar essa rotina, né? E o esporte também serve como uma dica, porque ele é um fator disciplinar, né? Quando você decide fazer o esporte, e aí eu estou falando de coisas simples, às vezes é um alongamento, não precisa ser um grande esporte, né? Como, por exemplo, eu faço corrida, né? Então eu procuro hoje fazer num horário que eu ainda consiga sair de casa e que a rua esteja deserta, por exemplo, né? No caso, eu estou neste momento em Belo Horizonte, então aqui eu ainda consigo fazer isso, né? Sair em horários bem desertos. Talvez se eu estivesse em São Paulo, eu não correria esse risco. E aí você tem que realmente adaptar a sua casa para isso. Você vai ter locais de trabalho, você vai ter que adaptar, por exemplo, seu local de trabalho, né? O Paulo, por exemplo, tá com como é que chama? Um recurso do Zoom, né? Que está maquiando ali o espaço dele de trabalho para facilidade, mas tem gente que não tem isso, ou não sabe usar o recurso. E aí ele vai ter que se organizar também para ter um pedaço na casa dele, para mostrar para a família, né, que aquele pedaço da casa, naqueles momentos, vão ser o momento onde ele vai estar trabalhando. Ele não está ali de férias, ele não está ali brincando, né? Ele não está ali... A ideia do fundo é quebrar essa imagem da casa, né? Porque nas primeiras entrevistas que eu fiz, eu tinha uma cortina aqui, depois eu coloquei numa parede onde tinha um quadro, mas é a casa, né? Fica aquela ambientação de casa, né? E a gente não quer passar isso, nem sempre a gente quer passar isso nas entrevistas. Exato. Bom, a outra questão é você manter uma agenda, né? Porque você ficar com tudo na cabeça te causa ansiedade. Então, quando você está no home office, isso é mais importante ainda, você manter essa agenda. Eu vou começar às 9, vou terminar a que horas? Porque uma das coisas do home office é o risco de você trabalhar direto, sem intervalo, porque você não tem aquela parada de conversa que você tem normalmente no dia a dia de uma empresa, por exemplo, né? Do café, de conversar com outras pessoas, daquela interação. E nem tem essa diversificação de contatos, né? Porque você numa empresa, você fala com 10, 15, 20 pessoas durante o dia, né? Aqui no home office você vai ter que se organizar para ter uma agenda, se organizar para ter intervalos nessa agenda, para conseguir também criar uma evolução de rotina, né? Então, essas são as dicas aí quando a gente fala de estabelecer uma rotina, né? E aí a segunda dica, Paulo, passa pelo o que fazer no digital, né? Antes, algumas pessoas, e aí eu vou trazer um pouco para o mundo do empreendedorismo agora, algumas pessoas faziam e vendiam seus negócios de forma presencial. Então, a grande lição nessa curva de aprendizado, nesse movimento da crise, foi as pessoas começarem a pensar sobre aquilo que eu faço, como pode ser feito de forma digital. Então, no início, eu tinha muitas pessoas que me ligavam e falavam, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu trabalho com isso, eu trabalho com aquilo. Até a própria área de vocês, que é uma área gráfica, que trabalha com coisas físicas, né? Então, como é que eu faço para me preparar para esse momento digital, que é um momento que
já haviam se falado muito, né, que é a era da transformação digital. Sim. Na verdade, os futuristas já estão discutindo uma outra era, enquanto a maioria das pessoas está entrando ainda na era digital, né? Sim. A gente já discute a era da complexidade, enquanto as pessoas estão discutindo a era digital. É verdade. Uma das grandes lições foi ver que as pessoas falavam muito de transformação digital, mas faziam pouco, né? Mas é isso, a gente não pode desesperar, né, nos nossos negócios, pelo contrário, tá aí você hoje, por exemplo, fazendo entrevistas online com uma Sim. série de super especialistas, né? Sim. E como é que você pode fazer, por exemplo, se você tem uma academia, você pode alugar seus equipamentos para ter na casa das pessoas, você pode dar uma aula online, né, como profissional de academia, como gráfica, você pode se aproximar dos seus clientes, de qual maneira, qual que é a necessidade que eles têm, que você pode suprir, né? Eu lembro que a Alpha Graphics contou que essa mesma tela que você tem aí de fundo, eles fizeram vários boxes, assim, né? Vários painéis que as empresas passaram a contratar para que os funcionários ficassem nesse ambiente parecendo mais um escritório. Então, sim. Na crise, a gente tem que aprender a lidar com essas oportunidades e pensar o que eu fazia no físico, o que eu posso fazer no digital, né? Porque a gente vai ter que passar por isso e vai ter que melhorar, né? Sim. E aí, você tem que pensar assim, isso que eu faço ainda... Né, teve uma onda muito grande no início, Paulo, não sei se você lembra, das pessoas fazendo conteúdo gratuito, dando muito, né? Tem até um estudo recente que saiu semana passada falando sobre isso, né? Teve a onda dos memes, teve a onda dos conteúdos gratuitos, e agora as pessoas estão percebendo que elas podem, através dessa transformação digital, também se remunerar com isso. Sim, é possível, né? Claro. As pessoas estão começando a valorar esse conteúdo digital. Exato. Foi muito bacana o primeiro momento como conteúdo gratuito, mas as pessoas também precisam sobreviver, algumas ficaram sem receita. Então, como olhar para isso e trazer de uma maneira diferente? Será que o que eu fazia, eu posso fazer num formato de um curso, por exemplo? Eu, enquanto profissional, eu era um profissional de uma área determinada. Essa área não está em evolução, ela sofreu realmente um grande abate, né, de demissões e etc. Sim. Eu, como profissional, tem alguma coisa que eu faça, que eu possa oferecer, que as pessoas estão precisando? E foi aí que surgiu um tanto de gente, um tanto de pessoas autônomas, por exemplo, produzindo máscaras, né? As máscaras de pano, que não são as máscaras indicadas para hospitais, mas que, em termos de proteção, né, do momento Covid, elas atendem muito bem para quem não está infectado, né? Assim como surgiram pessoas que ajudam com layout, com mídias digitais, que sabem mais, sabe? Então, você realmente olhar para os seus valores, pensar naquilo que você tem, pensar que existem ambientes, por exemplo, a gente tem sites e plataformas como 99 Freelas, o Orkana, que são plataformas de profissionais, né, que oferecem os seus próprios serviços para outros, né? Então, eu vou lá como empresa, eu quero contratar um freelancer que faz layout, por exemplo. Eu vou no 99 Freela, lanço o meu projeto e eu vou receber orçamento de vários freelancers, né? Então, isso deu uma ativada nesse mercado também, né? Como que eu posso trabalhar como freelancer? Então, esse é mais um ponto relevante, né? A tecnologia permite a gente criar novas formas de relacionamento. Novas formas. E às vezes sem fronteira, né? Você pode receber um orçamento de um cara na China, na Indonésia. Exatamente. Ela abriu perspectivas que, de repente, a gente no físico estava olhando só para um lugar, né? A quarta dica é comunicar, né? A gente tem que aprender a se comunicar. A gente tem que olhar, por exemplo, para o nosso negócio. Como é que a gente se comunicou com os nossos clientes? Como é que a gente está se comunicando agora? A gente está se mantendo na mente desse cliente? Porque às vezes eu não estou vendendo para ele agora, mas na retomada
eu tenho que fazer ele lembrar que durante esse período eu acessei ele, eu tentei ajudá-lo de alguma maneira, não necessariamente vendendo. Eu acabei de sair de uma reunião onde a gente falou, vendas é relacionamento, é construção de longo prazo. Então, nesse momento de crise, muitas vezes você parou de vender efetivamente, fechar uma proposta, mas você continua vendendo esse relacionamento, né? Construindo esse relacionamento. Então, no mínimo, é uma dica que eu sempre coloco aqui, é você conversar com aquela regra de Pareto, conversa com 20%, pega 20% dos seus contatos, que são muito importantes para o seu negócio, e converse com eles. A mesma coisa serve para o autônomo. Ele pega 20% das pessoas que compram dele, liga, vê se está bem, vê se precisa de algo. Às vezes não é para agora, às vezes é mais para frente. Só por isso... Esteja presente, né? Mostre que você está... Exatamente. Só por mostra a disponibilidade, claro. Você pode ter efetivamente um retorno, que é aquela máxima do quem é visto é lembrado, é bem relevante, né? A gente, quando está escondido, ninguém vê a gente, né? Às vezes então, eu te pergunto, né? Cadê o fulano? Cadê o fulano? Onde é que está o fulano? Exatamente. Aí a quinta dica tem a ver com o que a gente está fazendo aqui agora, né? Você consegue se conectar com presença, com olho no olho, né? Como a gente está fazendo aqui agora, através de plataformas. Então, quantas plataformas a gente não descobriu nesse caminho? O próprio Zoom, Skype, Hangouts, WhatsApp, Messenger. Agora, o mais importante dessa conexão que eu costumo trazer é o seguinte, é se conectar com presença. E se conectar com presença é se colocar disponível. Não adianta nada eu estar aqui conversando com você se a minha cabeça vai estar na minha próxima reunião. Eu não vou trazer verdade nessa conversa, né? Eu vou trazer um robô falando, né? Então, realmente estar disponível, e se você é líder, mais ainda, estar disponível para as pessoas com quem você convive no seu dia a dia, né? Tirar aquela pressão só do que temos a fazer, mas também se conectar com a pessoa, entender o momento da pessoa, entender que esse momento gera um estresse digital, né? Tem horas que você não aguenta mais esse estresse digital, né? Você quer... Aí você... Nessas horas dizem que aumentou muito a venda de livros, né? Porque o pessoal não aguenta mais ficar na telinha em casa, né? Na multitela em casa. Tem uma hora que você quer simplesmente dar aquela desligada do digital, né? Claro. E como sexta dica também, principalmente para quem tem empresas e precisa se organizar, é a dica de plataformas de gestão, né? Que eu separei algumas, mas tem várias. Então, por exemplo, você tem o Trello, tem o Asana, você tem o Slack, você tem o próprio WhatsApp, que não é o ideal para organizar a empresa, mas, né, para organizar às vezes umas relações. Tem uma metodologia que eu ensinei no início da Covid para várias empresas, e eu aplico aqui nas que eu trabalho também, que é a reunião Sharp. É uma reunião que você pode fazer no início da manhã com as pessoas do seu time, né, das pessoas que trabalham com você, e ela consiste em você dar alguns minutos para as pessoas nesse início da reunião, para elas contarem o que ela fez ontem, o que teve de surpresa, e o que ela vai fazer hoje. E isso ajuda as pessoas a organizarem a própria rotina. Tem uma das empresas que a gente aplicou aqui que as pessoas não tinham nem noção do que elas faziam e do que elas, elas entregavam. E com isso, você consegue criar produtividade. Qual o nome dessa metodologia? Reunião Sharp? É uma reunião Sharp. É uma Sharp de afiado? Né? Sharp de tubarão. Sharp. Sharp. Tá. Sharp. Eu vou escrever aqui. Legal. Ela é uma reunião muito legal, porque é isso. Ela é assim, olha, pontual, objetiva, mas ela permite que você, a partir dali, comece a discutir as coisas que são essenciais. Eu não sabia, eu usava em algumas coletivos que eu participo e que eu administro as reuniões, eu costumo fazer isso, eu pego e dou uma volta toda na mesa, peço para cada um falar
o seu posicionamento. Eu não sabia que tinha um nome para essa metodologia. Eu Ela não fiquei é muito para curioso. É óbvio que É. eu faço isso de uma forma totalmente amadora e totalmente descontrolada, mas pelo menos a gente dá a oportunidade de todo mundo falar e isso dá um começo, dá um startup na reunião muito positivo. O ideal é você fazer as pessoas escreverem, né? E depois, durante a reunião é usada para tratar só alguns assuntos, porque normalmente as pessoas Surge querem muita coisa, né? muita coisa e você perde produtividade nas Claro. reuniões. Então, esse é um objetivo de as pessoas começarem a enxergar as tarefas que elas fazem, principalmente, tá? Porque quando você começa a colocar o que você fez ontem e o que você tem que fazer hoje, e se teve surpresa, porque sempre tem, né? Principalmente no cenário que a gente vive atual, você começa a enxergar o seu próprio trabalho. Estou trabalhando muito, estou trabalhando de forma desorganizada, preciso de ajuda, estou trabalhando sozinho. Então, vem outros elementos além dessa organização que o Legal. líder ou a pessoa que está organizando, né, um projeto ou qualquer coisa, eles podem ajudar a coordenar, né? Então, isso ajudou muito aí em alguns processos. E, por fim, para a gente poder... Não sei se eu estou dentro do tempo ainda, se eu já passei. Agora já foi. Agora já foi. Vamos terminar esse assunto. Bom, né? Tá bom o assunto. Sétima dica já estamos na prorrogação. Pode falar. Legal, mas chegamos na sétima já, que é a última coisa também, Sim. que é a dica do celebrar, né? Que é a dica o seguinte: mediante tudo isso que a gente está passando, esse momento intensivo de home, principalmente de home, né? Não necessariamente de office. Exatamente. Aprender a celebrar. Full home, né? É full home. O home, exatamente. Aprender a celebrar os momentos, né? Então, Sim. aniversários, da mesma forma que eu reúno para uma reunião, para uma entrevista, para um movimento desse que a gente faz, é também celebrar as novas ideias do seu time, as ideias das pessoas, aniversários, fazer happy hours com as pessoas que você conhece, interagir, por exemplo, durante a quarentena eu interajo em grupos de meditação, em grupos de corrida, de esporte, né, na verdade. Sim. Então, você também criar esse momento de abraçar e acolher mais as pessoas, porque o digital, ele é legal, ele abre 1000 possibilidades, mas ele também pode gerar estresse, e aí a gente tem que aprender a organizar a rotina, inclusive, para eliminar esse estresse, né? Legal. Então, é isso. Muito legal, Nayara, muito legal. Olha, eu acho que dá para falar de um monte de coisa, dá para pensar vários temas aí para uns próximos bate-papos nossos aí. Muito legal. Muito bem colocado, muito bem racionalizado essas questões que você colocou aí. E, bom, estamos chegando no final do nosso tempo de hoje, do nosso bate-papo aqui do Papo Net. E eu queria deixar aí aberto para você dar as suas considerações finais aí para os nossos espectadores e seguidores. Ótimo. Bom, eu quero, acima de tudo, desejar a vocês se Deus quiser, um bom final de quarentena, né? Que a gente termine logo. Ela tem que terminar, né? Mas, acima de tudo, pegar as lições que a gente teve, de abrir a cabeça para as novidades que a gente tem e quanto que a gente está ampliando também, ao mesmo tempo que a gente está fazendo muita introspecção por estar nesse período, né, mais perto de nós e perto, às vezes, da família, etc. Mas isso também está dando muita abertura quando eu falo de negócios e carreira, para você olhar por outras perspectivas, por outros caminhos e realmente trazer esse mindset de inovação para a sua vida. A gente, às vezes, trabalha com uma visão muito limitada. Então, olha a abundância de coisas que a gente aprendeu nessa quarentena, a abundância de oportunidades. Então, aproveite isso para você. Muito obrigado, Nayara. E, pessoal, infelizmente, chegamos ao final de mais um bate-papo aqui, desse Papo Net, com Nayara Correia. E fica aí o convite para ela voltar e desenvolver outros temas aí, um papo muito agradável. E vamos repetir isso com temas com temas que se desdobraram do que ela falou hoje. Legal. E
como eu sempre digo, se vocês gostaram, curtam, se não gostaram, critiquem, digam por que não, para a gente poder melhorar aqui. Se gostaram, se inscrevam no canal, compartilhem, ativem as notificações para saber dos nossos próximos bate-papos, das nossas lives, dos nossos eventos. E como eu costumo finalizar sempre, né? Somos uma sociedade, a sociedade humana, a humanidade, a civilização foi criada em cima da colaboração. Desde as primeiras aldeias, os primeiros agrupamentos que caçavam mamutes, que caçavam animais muito maiores do que nós mesmos, a gente sempre colaborou uns com os outros. E pela primeira vez, talvez em 10 mil ou 15 mil anos, quem sabe, a gente está tendo tecnologias que permitem que essa colaboração seja feita sem limites de distância, de origem, de raça, credo, cor e qualquer outra diferença que haja entre nós. Então, vamos usar essas tecnologias para construir uma sociedade melhor, para evoluir como sociedade. E vejo vocês no próximo Papo Net. Muito obrigado, até a próxima. Obrigada, Paulo. Abraço.